E já de volta com o nosso programa Vida e Saúde. Claro, sempre eu agradeço o seu carinho, a sua sintonia, a sua audiência. É bom demais fazer esse programa com uma certeza que você está nos acompanhando, interagindo conosco e participando e divulgando também esse projeto maravilhoso. E hoje estamos falando de uma realidade que é concernente à nossa própria experiência de vida, o envelhecimento saudável. Envelhecer todo mundo, né? Que é um dom de Deus também envelhecer, chegar nessa fase. Agora, envelhecer é uma coisa, agora envelhecer saudavelmente é um outro desafio. Aí isso a gente tem que começar desde cedo, investir nesse saudável envelhecimento. Estamos aqui recebendo uma das maiores autoridades desse planeta sobre o tema envelhecimento saudável, o Dr. Francisco Viana, médico geriatra. Ô doutor, é normal, quando a gente vê assim na questão da melhor-idade, falar de hormônios. Então, o que falar desse tema hormônios? Por que é reposição hormonal? Tem alguns hormônios da moda e por aí. Fala um pouquinho sobre isso, doutor. Olha, a reposição hormonal, ela é indicada quando você, ao fazer os exames ou pela clínica, há uma queda acentuada na mulher, por exemplo, dos hormônios feminilizantes, que é o estrogênio, o estradiol, a progesterona, não é? A própria testosterona. Na menopausa, né, que pode prevenir a osteoporose, etc. E também no homem, na andropausa, onde o hormônio testosterona e os hormônios masculinizantes apresentam uma queda logo após, aos 40 anos, isso vai caindo, né? A nossa visão da reposição hormonal é a forma natural. Existem agora os hormônios da moda, o GH, que é o hormônio do crescimento, isso e aquilo. Todo hormônio tem dois aspectos, o curativo e o risco. Então, mesmo sendo aquele hormônio natural, chamado bioidêntico, que é muito parecido, também apresenta riscos. Então, se a pessoa quer fazer uma reposição hormonal, procure um profissional capacitado, faça os seus exames, veja como é que está o seu espelhamento hormonal, pode ser feito no sangue, pode ser feito na urina, pode ser feito na saliva, eu recomendo saliva, não é? Que é muito mais prático. E apesar de você ter a possibilidade desses hormônios estarem mais baixos, você pode repô-los de uma forma natural. É assim que eu recomendo. Agora, o uso indiscriminado, seja do que for, eu sou contrário, porque todos têm risco. Pode até levar a doenças degenerativas, como doenças neoplásicas e câncer e tumores. Muito cuidado. Ô doutor, quais são os exames, assim, quando a gente fala assim, envelhecimento saudável, uma certa fase da vida, quais são os exames aconselhados a pessoa fazer? Tanto ele como ela. Então, eu vou dar uma ideia para você que existem várias teorias do envelhecimento. Inclusive, até tem o meu canal no YouTube, Dr. Francisco Viana. Lá eu falo... Como é que é? Dr. Francisco Dr. Viana, YouTube. Lá no, e lá eu falo sobre as modernas teorias do envelhecimento. Alguns dizem que envelhecer inflama. Porque fica inflamado, existem reações no organismo que vai deteriorando os tecidos e progressivamente, não aquela inflamação aguda, mas a inflamação crônica. Então, você controlar de forma natural essa inflamação é prevenir. Os exames são os exames normais, que é o exame de sangue, onde você faz um hemograma, um exame de urina, função renal. Você pode fazer exames dosando neurotransmissores também, serotonina, dopamina, etc., para prevenir doenças do futuro. Você pode fazer exames na saliva, onde você tem uma série, e não é tão comum no Brasil ainda, mas está começando já, vários laboratórios fazem. E você faz uma visão geral, clínica médica, do organismo. Como está a função pulmonar, como está a função cerebral, como está a sua digestão. Com isso, você tem uma perspectiva entre o que nós chamamos de idade cronológica, que é quantos anos eu tenho, e a idade biológica, como eu me sinto na idade que tenho. O ideal é que essas duas se encontrem de forma natural. Não seja um envelhecimento acelerado, nem um retardamento artificial. E quando essas duas se encontram, você tem o que chama índice biológico do envelhecimento. Então, o índice biológico dá para você uma ideia de quais aquelas áreas do organismo que estão envelhecendo um pouco mais rápido do que o outro. Algumas as pessoas, de acordo com a sua constituição, são as glândulas. Outra a parte digestiva, outra a parte renal, outra a pele, outra a cognição. Sabendo disso, você entra com a prevenção. Ô doutor, infelizmente tem um famoso tabu, né, que é esse maldito tabu, né? Eu digo maldito porque realmente tinha, muitos homens, assim, passam até encurtar o seu período de vida
por causa de tabus, de preconceitos, de piadinhas, o famoso exame de próstata. E não querem fazer, não fazem, enfim, a gente aconselha, nós estamos aqui numa eterna campanha de você que é adolescente, você que é jovem, teu pai ele é acima dos 45, 50 anos, pergunte para ele se ele já fez o exame de próstata. Ah, já fiz o exame de sangue. Não basta, não basta. E aqui temos um especialista nisso assim. Doutor, é importante fazer o exame de próstata, o toque, o completo? Sim, infelizmente não é agradável, né? É porque é uma coisa assim que mexe na sua intimidade, mas o médico está preparado para isso, os colegas urologistas conhecem. E quem já viu a pessoa com câncer de próstata, como ela morre, se você vê uma vez, você se conscientiza que é importante, seja cada 2 anos, etc., acompanhando isso, porque você diminui o risco. Diminuindo o risco, longevidade saudável. Eu sempre costumo dizer assim, poxa vida, é tão bonito quando a gente vê assim um avô brincando com o seu neto na sala, brincando, etc., pegando no colo, passeando. Isso tudo pode ser encurtado quando você, por questão de preconceito, não está se tratando. O câncer de próstata, ele é silencioso e se detectado a tempo tem cura, tem chance de cura. Agora, não encurte a tua vida, a tua alegria de estar com a família, né, por causa de um maldito preconceito, viu? Doutora Suzana Bragantini de Itu, São Paulo, é verdade que o açúcar pode ser prejudicial para a saúde, principalmente na terceira idade? Sim, existem vários estudos, né, feitos na Universidade de Harvard, Princeton, inclusive na USP, na Unifiesp aqui em São Paulo, né, que diz que à medida que você vai envelhecendo, é saudável você reduzir o carboidrato. Quer dizer, na realidade, não é só o açúcar, é como o seu organismo consegue mexer, manipular, metabolizar esse açúcar. Então, a gente recomenda, se possível, diminuir aos poucos, com o envelhecimento, o aporte de carboidrato. Usar, de outra forma, o chamado carboidrato de absorção lenta, ou amido resistente, que você tem nas verduras, no cará, nas raízes, etc., no arroz integral, etc., que faz a liberação lenta da glicose, que é o carboidrato, porque o cérebro ele só reconhece glicose e oxigênio. Então, quem nutre o cérebro é a glicose. Agora, se você tiver um acesso, vamos dizer assim, muito grande dessa glicose, né, aquele docinho, tudo bem, mas um doção, comer um bolo inteiro, não recomendamos. Não recomendamos, porque causa uma série de problemas. Inclusive prevenção da diabetes, que pode ser uma das enfermidades do envelhecimento. O senhor tocou na alimentação, enfim, o que faz bem. A Regina Oliveira, de Itajaí, Santa Catarina. Obrigado, Regina. Quais os alimentos devo evitar agora para o envelhecimento de bem com a saúde? Né? Primeira coisa, os alimentos artificiais. Todos aqueles que têm corantes, acidulantes, conservantes, tá? Excesso de refrigerantes, também a gente sabe que isso não é bom para o envelhecimento, pelo próprio acidez que isso causa. Alimentos com pouco valor biológico, seja aqueles alimentos desnaturados, como a farinha branca, alimentos que são retirados toda a parte vitamínica desses alimentos, né? E alimentos conservados, por exemplo, salsichas em excesso, carne com conservantes em excesso. Sempre procurar o alimento mais natural possível, pela toxicidade que ela é cumulativa no organismo. E ela gera enfermidade. Ainda nesse tema da alimentação, o Reginaldo Martins, de Volta Redonda, Rio de Janeiro. Obrigado, Reginaldo. Não bebo leite nenhum de seus derivados. Qual alimento posso comer para não ter problemas com a falta de cálcio no futuro? O cálcio você pode obter das verduras, das folhas, das frutas, dos brotos, né? E você pode também, na alimentação balanceada, suplementar esse cálcio com complementos alimentares. Então, você pode ir num colega especialista na ortomolecular, fazer um exame e ver quais aqueles minerais que faltam, quais aquelas vitaminas que faltam, e o indivíduo, ou através de soros ortomoleculares, ou prescrevendo de fórmulas magistrais, faz para você o que nós chamamos de mineralograma. Eu faço em todos os pacientes, dando o mineral de forma adequada. Porque nem sempre, infelizmente, a alimentação aporta, vamos dizer... Traz tudo que a gente precisa. Eu sou favorável à suplementação. E é justamente a pergunta da Alzira Ferreira de Limeira. Obrigado, Alzira. Li uma matéria que diz que a suplementação de cálcio pode aumentar o risco de ataque cardíaco. Né? Por quê? Pergunta ela. Alzira.
Porque esquece-se que junto com o cálcio nós vamos tomar o magnésio, nós vamos tomar o selênio, o vanádio, o molibdênio e o germânio. Você não pega só cálcio, você tem que ter uma distribuição equilibrada dos minerais chamados oligoelementos em toda a sua alimentação e na suplementação. A parte de dizer que o cálcio vai dar problema cardíaco, eu acho que não é bem assim. Okay. Mas se o indivíduo já tiver uma placa, uma artéria endurecida, se ele já tiver uma patologia pregressa do coração, o cálcio, na realidade, ele tem um fator inotrópico que dá uma certa rigidez aos poros que ficam nas membranas da célula. Então aí pode sim haver um desequilíbrio metabólico, né? Mas não diretamente cálcio, coração, tá? Doutor, e dentro de casa, né, no dia a dia, a pessoa que está lá lidando com comida, com a roupa, com a limpeza, enfim, e sente as forças esvaindo, ou de repente uma queda, uma fratura, como lidar com essa questão dentro de casa, como se prevenir, como se fortalecer dentro de casa? Olha, é muito importante considerar que à medida que o idoso, a gente já fala do idoso aí, precisa mudar a sua casa. Nem sempre aquela cômoda, com aquelas pontinhas que existe, porque você gosta dela, tem que ser mantida. Então, protege essa ponta. Tirem os famosos tapetinhos. Use um piso não derrapante. Veja uma escada em que você tem uma boa sustentação. De preferência, uma casa térrea, né? De preferência térrea, se tiver escada larga e com degraus pequenos, né? Não tão altos, né? E fazer o que nós chamamos de um saneamento geriátrico da sua residência. Como é que é isso? Você coloca no banheiro determinadas coisas para se apoiar, um piso não derrapante, você coloca a cama e sempre uma luzinha à noite para quando você levantar, eventualmente para usar o sanitário, etc., ter uma boa localização de onde está. Muitos idosos caem porque não acende a luz. Então, aquela luzinha vai ajudar. E depois também adaptar ergonomicamente o local onde sentar, etc., para que você se sinta adequadamente, sem risco de quedas ou de outros tipos de acometimentos, como fraturas, etc., que podem acontecer por um tapetinho mal colocado. Ah, você não quer o tapetinho? Gruda aquele tapetinho no chão. Põe alguma coisa que gruda ele no chão. O box do banheiro, não quer. Põe um sustentáculo, uma coisa para adaptar, para você poder segurar e ter segurança, porque muitas quedas são, às vezes, a pessoa tomando banho, não é? Ô, doutor, eu vou chamar um intervalo, não sequência, eu quero perguntar para o senhor assim, muitas pessoas já uma certa idade, mas tem assim mais remédio do que uma própria farmácia. Isso Então a gente vai falar um pouquinho sobre automedicação e um pouco as farmácias caseiras. Quer saber essa resposta e outras tantas? Então não sai daí. O Vídeo Saúde volta já, correndo para você. Fica a dica de você que vai começar a atividade física agora, passar por um cardiologista antes de iniciar esse exercício e realmente ter uma programação, procurar um especialista, procurar um professor de educação física que possa orientar para que você faça exercício de forma mais gradual e assim você conquiste todos os objetivos que você almeja.